Fala, gente, tudo bem? Quem me conhece já deve saber, eu estou produzindo um documentário sobre depressão com o nome de Chama Invisível, e é um documentário que conta um pouco da história que eu vivo juntamente com a Viviane, minha esposa, ao longo de 10 anos, mais de 10 anos, ajudando nossa filha mais nova a enfrentar uma depressão crônica. E eu resolvi gravar um vídeo para falar um pouco do como é difícil explicar para as pessoas a doença. Essa foi uma das barreiras que até hoje a gente enfrenta e que dificulta muito o processo de cura, tratamento e tudo, porque é uma barreira que ela atinge todas as partes da vida da gente, sabe? E uma das partes mais importantes é o relacionamento com outras pessoas, porque só sabe o que se passa alguém que convive com isso, de alguma forma. Pela ordem, primeiro quem tem a depressão e depois a rede de apoio dessa pessoa. E a rede de apoio mais próxima, que no nosso caso, somos nós, os pais, mas tem gente que enfrenta isso com o marido, com a esposa, com a família, ora ainda com a família, de irmãos e tal. Então, é aqui que começa o problema, que é essa convivência com as pessoas. Por quê? Porque o comportamento dessas pessoas interfere diretamente no tratamento dessa pessoa com depressão, porque justamente o apoio é uma das coisas mais importantes, e essa pessoa, se ela não tiver uma rede de apoio que entenda muito isso, ela vai sofrer demais, porque ela vai precisar de ajuda em coisas básicas, de lavar uma roupa, de levar alguma coisa no correio, ajudar ela com a higiene pessoal, dependendo do grau de disfuncionalidade que ela atingir em razão da gravidade da doença. Então, muitas pessoas vão ter outros problemas, e esses problemas precisam ser sanados. E para que esses problemas sejam sanados, a pessoa, a rede de apoio, precisa entender muito bem para que ela não menospreze coisas básicas, né? Achando que aquilo é sem importância e tal. E é justamente esse o ponto, sabe? Porque eu sempre digo que para a pessoa aprender sobre a depressão, ela precisa primeiro admitir que ela não sabe nada. E para as pessoas, normalmente, admitir que ela não sabe nada a respeito daquilo é muito difícil, porque a maioria das pessoas já tem um conceito formado sobre a depressão. Eu tinha, quando a minha filha teve o quadro dela agravado, como quase tudo na depressão, você precisa usar analogias e tal. E a analogia que eu posso usar nesse caso é você ensinar para alguém, ensinar o que é a depressão para uma pessoa, é a mesma coisa que você tentar ensinar a andar alguém que não sabe ficar em pé. É porque para andar, a pessoa precisa ter desenvolvido a habilidade do equilíbrio. E ela só vai desenvolver a habilidade do equilíbrio se ela ficar em pé primeiro. Então, se ela não sabe ficar em pé, você não consegue ensinar ela a andar. E a depressão é a mesma coisa. O ficar em pé, nesse caso, é se livrar de tudo que você pensa que sabe a respeito da doença. Foi só assim, por exemplo, que eu consegui entender o que era a depressão. Primeiro, eu precisei admitir que eu não sabia com o que eu estava lidando. Ou eu fazia isso, eu e a minha esposa, ou nós fazíamos isso. A gente não sabe, ou a gente ia perder ela, porque era isso que estava acontecendo. Ela estava definhando diante dos nossos olhos. Ela se transformou, ela era outra pessoa. E eu ouvi de pessoas próximas de mim coisas que eu sabia, que aquela pessoa não fazia ideia. Só que a minha urgência em que as pessoas entendessem era tamanha que eu sabia que ou eu me afastava das pessoas, e aí então conseguiria aos poucos, para aquelas que tivessem boa vontade, conseguiria aos poucos explicar. Então o que eu fiz? Eu primeiro me afastei, fui buscar informação. Muito difícil de encontrar e tal. Aí, entendendo tudo, eu comecei a criar o meu próprio método de explicar para as pessoas. Aí, obviamente, as pessoas que quiseram entender, que me perguntaram, que vieram, né, de alguma forma me dizer, olha, tô aqui e tal, porque se precisar, e foram poucas, dá para contar nos dedos de uma mão. Pessoas que conseguiam ouvir sem julgar, que conseguiam ouvir sem falar, eu acho, porque você também não consegue explicar isso para uma pessoa num dia, numa hora ou 2 horas, não. Isso requer muitas conversas e às vezes você não tem esse tempo, né, de ter várias conversas. Então, eu vou dizer, uma das piores barreiras que existe no enfrentamento dessa doença é a falta de informação. E aí, o que eu digo para as pessoas? Se você quer ajudar alguém com depressão, liberte-se de tudo que você pensa que sabe a respeito da doença, busque informações e ouça.
quando alguém que você sabe que está enfrentando isso, seja alguém próximo, seja alguém com depressão, ouça atentamente o que essa pessoa está dizendo e acredite em cada palavra do que ela disser. Porque se você não sabe nada a respeito daquilo, tudo que for dito para você a partir de pessoas que vivem com aquilo é verdade. Por mais que pareça não fazer sentido nenhum, é verdade. Vai por mim. Só assim você vai conseguir ajudar alguém.